E aí, gente, Yali Ramos aqui, para falar sobre um assunto quente esse ano, que é política. Eu li o livro Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Eu achei ele um livro incrível, um livro maravilhoso que todo mundo deveria ler para descobrir, né, para sair um pouco dessa política partidária que a gente está acostumado aqui no Brasil, Lula versus Bolsonaro, e a gente ficar mais inteligente e descobrir de verdade quais são as visões por trás de cada um desses espectros da política, né? Eu percebi que nem eu mesma estava sabendo identificar tão a fundo o que a direita e o que a esquerda elas pregam. A gente acaba ficando muito na superfície das polêmicas, das coisas que a gente vê nos jornais, e não é só isso, é muito mais que isso. Então, nesse livro, o Thomas Sowell, que é um economista incrível americano, o Thomas Sowell ele vai nos dizer que os grandes conflitos políticos, morais e sociais, eles não estão, em essência, disputando política, mas sim visões de mundo diferentes. Ele diz que essas visões são incompatíveis e que esses dois agentes, esses dois espectros, né, da sociedade, eles estão fadados a competirem entre si, a colidirem, porque eles têm ideias de mundo, pressupostos muito diferentes da natureza humana, do conhecimento, da moral, da justiça, do poder, da igualdade. Então, tudo isso é buscado pela visão restrita e pela visão irrestrita, né, que são as de direita e esquerda, só que eles partem de pressupostos muito diferentes. Então, Thomas Sowell vai capítulo após capítulo, ponto após ponto, destrinchando autores que falam um espectro da igualdade, por exemplo, na visão restrita e na visão irrestrita. Ele não dá a opinião dele nesse livro. Então eu queria ler só um trechinho aqui do prefácio, onde ele diz, um conflito de visões é diferente de um conflito entre interesses opostos. Visões não são simplesmente impulsos emocionais, elas têm uma capacidade lógica surpreendente, mesmo que aqueles dedicados a essas visões raramente tenham estudado essa lógica. Então ele vai dizer que todo ser humano, ele tem uma visão de mundo, ele tem uma cosmovisão, mesmo que ele não tenha estudado sobre isso, ele já tem uma opinião ali que vem da cosmovisão própria dele, de como ele foi criado, de como ele enxerga o mundo, a partir da religião, a partir, né, dos seus interesses sociais. Então ele vai dizer que as visões tampouco são limitadas a fanáticos e ideólogos. Todos nós temos visões. Elas são moldadoras silenciosas de nossos pensamentos. Nós nos sacrificamos por nossas visões e, às vezes, quando necessário, preferimos enfrentar a derrota a traí-las. Então, a primeira coisa que o Thomas Sowell começa analisando no conflito de visões é a própria ideia da natureza humana, que é muito diferente na visão de direita e na visão de esquerda. Então, a visão de direita, ela acredita que o ser humano ele é falho e tende a errar. Ela diz que isso é inerente ao ser humano, não tem como mudar isso. Então, a direita acredita que nenhum momento, por mais que a humanidade evolua, por mais que as tecnologias evoluam, o homem jamais será perfeito. Uma característica forte da visão de direita é trabalhar com o que existe hoje. Como é o mundo, como eu estou enxergando o mundo hoje, como ele é, então eu vou trabalhar a partir disso. Por isso que na direita as leis e políticas públicas precisam funcionar com compensações, ou seja, incentivos e punições. Então, para a direita, ela vai dizer que, por exemplo, se ela quer que mais pessoas sejam empregadas, né, se um político de direita quer que mais pessoas sejam empregadas, ela vai dar um incentivo ao empresário, por exemplo. Então, ela vai dizer que se o empresário ele empregar muitas pessoas, ele terá talvez uma diminuição nos impostos. Então, a direita ela não busca mudanças sociais com leis arbitrárias, ou seja, eu vou colocar essa lei para atingir este resultado. Quem faz isso é a esquerda. E um exemplo de punição seria, por exemplo, quem assaltar vai ser preso por 25 anos. Então, a direita ela sempre trabalha com compensações, sejam elas punições ou incentivos. Já a esquerda pensa completamente diferente. A esquerda pensa que o homem é bom e perfectível, ou seja, algum dia ele vai alcançar a perfeição. A esquerda acredita que as pessoas são boas por natureza. Elas nascem boas e se alguma coisa deu errado, ela vira um criminoso, aconteceu alguma coisa ruim, é culpa da sociedade, do Estado ou do meio social. Então, ela trabalha de uma forma que ela sempre dá um voto de confiança na pessoa. Então,
ela acredita que, por exemplo, se uma pessoa cometeu um crime é porque ela não teve boas condições de vida, ela morou, né, viveu num meio ali que fez com que ela se tornasse uma pessoa violenta, ou que ela cometesse crimes para poder sanar ali as suas necessidades básicas. A política pública que ela vai fazer é sempre uma política pública de reparação para que essa pessoa se torne boa. Agora vamos para um exemplo prático aqui. Então pensa aí na segurança pública. Como que a direita entende que seria mais eficiente resolver o problema da segurança pública? Então a direita ela vai acreditar numa polícia mais forte, ela vai acreditar em punições mais duras, porque para ela, para essa visão, né, a pessoa escolhe cometer aquele crime e a sociedade, que nesse caso sim, para a direita é que são as pessoas inocentes, ela precisa ser protegida, o que é totalmente diferente do pensamento de esquerda que acha que se as pessoas cometem crimes é porque a sociedade falhou com elas, é porque o Estado falhou com elas e que essas pessoas sim precisam ser ressocializadas. Então, em geral, os pensadores, os políticos de esquerda acreditam em desencarceramento, redução de pena, audiência de custódia, as chamadas saidinhas nas datas comemorativas, porque o foco da esquerda é em políticas sociais de ressocialização que para eles vai melhorar aquele ser humano que cometeu algum tipo de crime. Agora vamos dar um outro exemplo, vamos pensar em cotas, né? Para a esquerda, cotas sociais, cotas raciais são uma forma de corrigir injustiças históricas. Então, você já escutou muito essa palavra, esse dizer, né? Reparação histórica. Então, a esquerda, ela fica o tempo todo tentando melhorar a condição daquela pessoa através dos resultados. Isso é algo muito típico da esquerda. Então, ela quer equiparar, vamos supor, o resultado dos vestibulares. Então, ela vai impor uma lei de cotas. Então, a esquerda, ela sempre tenta resolver os problemas sociais com uma imposição de uma lei que vai obrigar que dentre aqueles aprovados, tem que ter tantos por cento de gay, tantos por cento de negro, tantos por cento de pobres, tantos por cento de mulheres. Já a direita vê as coisas totalmente diferentes. Enquanto a esquerda ela busca a igualdade no resultado, ou seja, dentro daquele resultado do vestibular tem que ter tantos por cento de pessoas negras que foram aprovadas, a direita vê isso como uma injustiça, porque muito melhor do que fazer uma cota que vai pegar talvez pessoas menos qualificadas é melhorar as escolas públicas, melhorar as condições de vida de todos para que as pessoas possam disputar de igual para igual. Outro exemplo clássico que ele vai tratar aqui nesse livro são os programas de redistribuição de renda, como aqui no Brasil a gente tem o Bolsa Família, por exemplo. Para a visão de esquerda, é necessário que se faça uma redistribuição de renda para combater a pobreza e garantir a dignidade para as pessoas mais pobres. Já para a direita, a mudança deve ser no âmbito econômico. Então, por exemplo, o governo deveria, ao invés de redistribuir a renda e dar ali um valor mensal para as pessoas, dar mais oportunidade de desenvolvimento para as empresas, para que as empresas paguem menos impostos, contratem mais, isso gere mais emprego, mais renda para as pessoas paguem mais impostos também porque terão emprego. O que Thomas Sowell tenta explicar é que a direita e a esquerda muitas vezes elas querem a mesma coisa, mas a forma delas resolverem o problema é completamente diferente. Então, o Thomas Sowell até cita aqui um autor que compara esse tipo de programa social com um cavalo de Troia, né? Que é aquele presente grego, aquilo que parece lindo por fora, nossa, que legal, vai pegar um valor e dar aí para os mais pobres, quando na verdade isso deixa a pessoa dependente daquele programa social, faz com que ela não queira se comprometer com um emprego de carteira assinada para continuar recebendo aquele benefício, ou muitas vezes não quer mais fazer serviços simples como uma faxina, alguma coisa nesse sentido. E isso faz com que as pessoas sempre votem naquele mesmo político que faz, né, que promete aquele benefício social. Então, na verdade, os políticos fazem isso de caso pensado para poder se perpetuar no poder e as pessoas sempre acharem eles bonzinhos e continuarem votando para continuar recebendo esse auxílio que não vai mudar a vida delas, não vai mudar a economia e causa mais problemas para o país, na visão de direita.
Então, isso aqui é só um resumo desse livro maravilhoso, um livro incrível. Acho que todo mundo deveria ler. Esse é um livro que você precisa fazer algumas anotações, você precisa pesquisar alguns conceitos que ele cita, mas é um livro que com certeza vai te fazer mais inteligente. E todo mundo que lê esse livro tem a sensação de, poxa, por que eu não li isso antes, né? Eu, por exemplo, consegui ter muito claro na minha mente qual que é a minha visão. E hoje eu entendo realmente que, apesar de muitas vezes não ser o político ideal, aquele que eu idealmente concordo com aquela pessoa, eu vou ter que votar de uma forma ou de outra, porque se eu não votar, eu vou estar dando o direito a outros de escolher o futuro do meu país. Então eu prefiro me informar e de fato votar em alguém, por mais que eu não concorde 100% com a pessoa, eu estou mais voltada a entender que essa visão de mundo traz mais benefícios para a economia e para o país do que a outra. Espero que você tenha gostado. Eu vou trazer mais livros aqui para o canal. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém e deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro e o que você achou. Até o próximo!